Uso de equipamentos de proteção individual na aplicação de agrotóxicos. Nesse trabalho, qual o tema escolhido foi o uso de equipamentos de proteção individual na aplicação de agrotóxicos, trago como objetivo relatar a importância do uso de EPIs, principalmente na aplicação de agrotóxicos, visando conscientizar os produtores rurais sobre sua importância e mostrar quais são esses equipamentos. Também esclarecer as obrigações do empregado e do empregador e quais leis que determinam o uso de EPIs em serviços gerais. O problema em questão é a falta de conhecimento dos trabalhadores e empregadores sobre a importância do uso de EPIs, o qual muitas vezes não é utilizado, podendo ter como consequência futuros problemas à saúde do trabalhador a pequenos e longos prazos. Portanto, esse assunto deve ser muito discutido por todos para que seja de maior conhecimento da população em geral, assim reduzindo os acidentes de trabalho e aumentando a proteção à saúde do trabalhador. Equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de proteção individual são ferramentas indispensáveis para diversos tipos de trabalho, assim como na agricultura e na aplicação de agrotóxicos. Eles desempenham um papel importantíssimo, pois eles são responsáveis pela proteção e a preservação da saúde do trabalhador. E não é por menos que o IPI é obrigatório, e há duas leis que regulamentam isso: a norma 6, equipamentos de proteção individual, e a norma 31, segurança e saúde do trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. E também é necessário que haja uma fiscalização para garantir que todas as normas estejam sido seguidas. Importância do uso de IPIs. O IPI é importante para a proteção dos profissionais individualmente, evitando consequências negativas em casos de acidente de trabalho. Além disso, também é usado para garantir que o profissional não será exposto a doenças ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase ativa de trabalho. Para que uma empresa possa conhecer todos os equipamentos de proteção individual que devem ser fornecidos aos seus funcionários, é necessário elaborar um estudo de riscos ocupacionais. Esse tipo de trabalho facilita a identificação dos perigos e ajuda a empresa a reduzi-los ou neutralizá-los. Obrigações do empregador e do empregado. De acordo com a norma 6, empregadores e empregados têm direitos e deveres sobre os equipamentos de proteção individual utilizados. A maior parte das obrigações são do empregador, que deve fornecer e garantir o uso e a manutenção das peças, mas os trabalhadores também devem zelar pela integridade do material. As obrigações do empregador: adquirir os IPIs adequados ao risco de cada atividade, exigir o uso correto do IPI, fornecer ao trabalhador somente o IPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar sobre o uso adequado, substituir o equipamento imediatamente quando for danificado ou extraviado, comunicar ao Ministério qualquer irregularidade observada nos IPIs utilizados, registrar o fornecimento do IPI ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos. As obrigações do empregado: utilizar o IPI apenas para a finalidade a que ele se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação do IPI, comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o IPI impróprio para uso, cumprir determinações do empregador sobre o uso adequado. Vida útil e qualidade. Como qualquer equipamento, os EPIs também têm prazo de validade que deve ser observado. Quem determina os testes a serem realizados é a Associação Brasileira de Normas Técnicas.
com a utilização de equipamentos nas normas técnicas brasileiras. Elas determinam quais são os procedimentos, métodos e testes e requisitos de conformidade técnica para utilização de EPIs, trazendo orientações sobre a regularidade de inspeção dos equipamentos, condições para descarte e manuais técnicos do equipamento. Uso de EPIs na aplicação de agrotóxicos. A agricultura é uma atividade produtiva muito importante para nosso país. Nos dias de hoje, os defensivos agrícolas, também conhecidos como agrotóxicos, têm sido utilizados de forma intensiva para diminuir os problemas ocasionados pelas pragas. Porém, esses agrotóxicos trazem graves riscos à saúde caso não sejam utilizados de maneira adequada e sem os equipamentos de proteção individual. O nível de risco de intoxicação que um produto pode apresentar é calculado com base nos fatores de toxina e exposição. Em outras palavras, a toxicidade é um potencial de uma substância de prejudicar a saúde. Isso vai depender da dose e sensibilidade de cada indivíduo ao produto. Quanto mais tóxico for o produto, mais exposto o trabalhador ficará a ele, maior é o nível de proteção exigida do equipamento de segurança. Se as normas de segurança forem seguidas, dificilmente ocorrerão casos de intoxicação. A Anvisa classifica os níveis de toxicidade dos produtos por cores de faixas que ficam nos rótulos e nas bulas. A classe 1 é a vermelha e é extremamente tóxica. Classe 2, amarelo, altamente tóxico. Classe 3, azul, medianamente tóxico. Classe 4, verde, pouco tóxico. Mas vale ressaltar que os EPIs não protegem o trabalhador somente contra os produtos químicos. Eles também reduzem a chance do trabalhador de se cortar ou sofrer perfurações. Afinal, o trabalhador ele está em constante manuseio de ferramentas, máquinas agrícolas, implementos agrícolas e está propenso a sofrer acidentes de trabalho com esses outros objetos, enfim. Então, na aplicação de agrotóxicos tem essa principal proteção contra os produtos químicos, mas também temos a proteção contra possíveis cortes ou acidentes. EPIs obrigatórios para a aplicação de agrotóxicos e suas funções. Luvas de segurança, de preferência de borracha nitrílica ou de látex natural. Ela serve para proteger a mão do trabalhador do contato com o produto. Respiradores descartáveis ou de baixa manutenção que deve estar sempre limpo. Protege o trabalhador de inalar o produto químico. Viseira facial protege os olhos e o rosto. Deve ser transparente e não pode ficar em contato com o seu rosto para evitar que fique embaçado. O jaleco e as calças de hidro repelentes deve ser feita com tecido de algodão tratado. O pano não fica molhado facilmente e não observa o produto. Boné ou touca árabe protege a cabeça e o pescoço. Avental aumenta a proteção contra os espingos e possíveis vazamentos. Bota de segurança impermeável protegem os pés. Deve ser impermeável, de cano longo e resistente e do tamanho adequado aos pés. Outra coisa essencial para não contaminação é retirar os equipamentos de uma forma adequada e com todos os cuidados possíveis, pois há um grande risco de contaminação na hora da retirada dos equipamentos de proteção individual. Então os equipamentos devem ser retirados na seguinte ordem: boné árabe, viseira facial, avental, jaleco, botas, calças, luvas e por último respirador. Após a limpeza, esse material deve ser
higienizado e guardado seguindo todas as recomendações. Riscos à saúde causados pelo contato com agrotóxicos. Os riscos são grandes e podem ocasionar problemas a curto, médio e longo prazo, a depender da substância utilizada e do tempo de exposição ao produto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as intoxicações por agrotóxicos ocorrem cerca de 3 milhões de vezes anualmente e atingem 20 mil mortes. O Brasil, entre os anos de 2007 e 2017, passou de 40 mil casos e quase 1.900 mortes por intoxicação. E o estado com maior número de relatos é o Paraná, o segundo maior produtor de grãos do país. A intoxicação por agrotóxicos pode ocasionar tonturas, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias, tremores, irritação na pele, nariz, garganta e olhos, convulsões, desmaios, coma e até mesmo a morte. As intoxicações crônicas, aquelas prolongadas, aquelas que são causadas pela exposição prolongada ao produto, podem gerar problemas graves como paralisias, lesões cerebrais e hepáticas, tumores, alterações comportamentais, entre outras. E as mulheres grávidas podem ter aborto ou levar à má formação congênita do bebê. Entre alguns sintomas que podem surgir em virtude do manuseio de agrotóxicos, podemos destacar dores de cabeça, desmaios, convulsões, náuseas, falta de ar e vômitos. Por normalmente serem sintomas pouco específicos, é comum que não sejam associados a possíveis intoxicações. Entretanto, ao senti-los, é extremamente importante procurar um médico e informá-lo a respeito dos produtos que foram recentemente manipulados. Através do presente estudo, concluo que o uso de equipamentos de proteção individual são de grandíssima importância para a proteção e preservação da saúde do trabalhador. Portanto, eles devem ser utilizados corretamente, seguindo todas as normas e leis do seu uso, e sempre utilizá-los com toda a responsabilidade, pois eles são peças-chave para a proteção do trabalhador. Nas áreas rurais, observamos que eles se tornam ainda mais importantes, pois o trabalhador rural está sempre em contato com grandes máquinas, implementos e principalmente em contato com agrotóxicos, os quais trazem graves riscos à saúde do trabalhador. Portanto, podendo o afetar de diversas maneiras e ocasionar até mesmo a morte. Então, nota-se que a conscientização sobre o tema é fundamental para que haja mais segurança no trabalho, pois só assim o conhecimento de sua extrema importância será de conhecimento geral da comunidade. Logo, todos terão o devido cuidado com a própria segurança ou segurança de seus funcionários, e por fim permitirá que todos possam trabalhar sem correr graves riscos, e assim diminuindo os números de doenças e mortes causadas pela não utilização correta dos equipamentos de proteção individual. Esse é meu trabalho. Eu queria agradecer a atenção de todos. Tchau, obrigado. É nóis. E fiquem em casa, o corona tá aí pelas ruas.